Olá, bem-vindos ao canal Desenha Pra Mim. Esse é um canal de treinamento parental para pessoas, familiares que têm pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Meu nome é Carla Guiar e, como eu já me apresentei várias vezes, eu sou mãe atípica, também sou mediadora escolar, estou fazendo faculdade de pedagogia e pós-graduação em análise do comportamento humano. Entre outros estudos, porque a gente tem que ficar sempre estudando mesmo, né? Mas antes de qualquer coisa, antes de entrar no assunto, eu quero te pedir para se inscrever no canal, para compartilhar o vídeo, para curtir, porque isso ajuda a propagar, essa mensagem, esses vídeos para as famílias que realmente precisam dessas orientações, não é verdade? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, no meu ponto de vista, e que eu tenho conversado com muitas mães em muitos grupos, e a dificuldade é sempre a mesma de entender que muitas das vezes a gente tem que mudar o nosso modo de pensar para que a gente possa fazer as atividades em casa também, né? E para isso, por que não terapia? Por que não meditação? Por que não todos os recursos que você pode ter para você mudar um pouco a forma de você pensar? Porque toda vez que você pensa de uma maneira muito rígida sobre um assunto e você não vê as outras possibilidades, você não flexibiliza, você atrapalha o tratamento do seu filho, do seu parente, do seu familiar, porque você tem aquela convicção que tem que ser daquela forma. Só que, quando a gente lida com pessoas com transtorno do espectro autista, a gente tem que considerar várias variantes. Você vê como tem muitas variantes, né? É um espectro, as pessoas têm características muito diferentes, e nessas características diferentes, uma única coisa, eu te diria que faz uma liga, né? Que é a gente dar autonomia para aquela pessoa. Tem que dar. Você tem que dar o máximo de autonomia que você puder. Mas como é que eu vou fazer? Eu vou ensinar. Porque nem toda pessoa que é diagnosticada com TEA tem condição de aprender somente visualizando o outro, somente imitando o outro, né? Aliás, isso é uma das maiores dificuldades que eles têm é de imitação. A maior parte deles, não todos eles. Mas com o tempo, de tanto você treinar, eles vão aprendendo também por imitação. Olha que legal. Mas só que isso precisa de treino, né? E esse treino passa por todos os valores que a gente tem, né? Que a gente adquiriu na nossa vida inteira. E ficam aquelas mensagens na nossa cabeça. Não, mulher não faz isso. Homem tem que fazer isso. Você não pode fazer isso, porque isso aqui é perigoso, não sei o que lá. E se eu ensinar, né? Porque assim... a gente pode ensinar de formas diferentes, pessoas aprendem de forma diferente, elas têm condição de aprender independente do nível de suporte que o seu filho tem. Isso não quer dizer que o seu filho, por exemplo, ou o seu parente, familiar, tem um nível de suporte nível 3, que ele nunca vai poder fazer nada de forma independente. A gente não pode julgar e colocar todo mundo dentro de uma caixinha, né? Até porque as diferenças do espectro são não é uma linha reta, a gente trabalha com vários níveis em diferentes áreas de aprendizagem. Então não dá pra gente falar, ou essa pessoa nunca vai falar, ou essa pessoa nunca vai andar de um ônibus sozinho, essa pessoa nunca vai fazer nada. A gente não pode pensar assim, a gente realmente precisa flexibilizar. E como é que a gente faz isso? Cada um tem uma forma, tá? Mas eu acho que os pais que puderem, que tiverem condições, que façam sessões de psicoterapia. É bom a gente conversar sobre o que está acontecendo, desabafar, chorar, que seja, para a gente poder entender a gente mesmo e a gente não refletir esses nossos valores no treinamento que a gente está dando. Porque a maioria dos pais, o que eu vejo, é colocar muita emoção nisso e pouca praticidade, né? E a gente tem que entender que tem que ser prático nesse momento. E ser prático não é falta de amor. Muito pelo contrário, você está passando por aquele momento de emoção para que você possa dar para aquela pessoa que você tanto ama, ou para o seu paciente, ou seja quem for, o melhor que ela pode receber, que é a autonomia. E a gente tem que pensar que as pessoas crescem, elas ficam muito maiores do que a gente, muito mais fortes do que a gente. E se a gente não treinar isso desde pequenininho, vão crescer com as mesmas características que tinham antes. Agora você fica imaginando como é que eu vou conter um adulto tendo uma crise de birra, por exemplo.
que pode acontecer. Ah, é raro? Não sei. Não sei, depende do treinamento que você deu quando foi criança. É difícil. Então, assim, quanto mais autonomia, quanto mais treinamento você der quando for criança, melhor vão ser os resultados quando adulto, né? Assim, você sempre soube disso, cara? Não, eu também tive maior dificuldade de aprender sobre isso, dificuldade de aceitar a autonomia, dificuldade de achar que ele poderia fazer as coisas diferentes, que eles poderiam fazer de forma autônoma, porque eu achava que não poderia fazer. Eu tive que me treinar, tive que fazer terapia, tive que estudar, estudo até hoje, e passei a gostar disso, né? Passei a trabalhar com isso também. Então, assim, e eu vejo o quanto isso é importante pra gente, pra qualidade de vida da gente, sabe? A gente precisa, enquanto pais, não é egoísmo você pensar em você também, né? Mas aí você tem que entender que você não pode ensinar de qualquer jeito, você tem que ter um planejamento. E é nesse planejamento que você tem que focar, né? E por isso que eu indico muito que a pessoa faça terapia, treinamento parental, converse com outras pessoas, participe de grupos, para você poder desfazer aquele pensamento que às vezes é só um pensamento seu, que inflexibiliza, que não ajuda, que não facilita o aprendizado do seu filho, porque está dentro do universo de valores que você mesmo criou, não é verdade? Então, pense nisso. Tente modificar um pouco essa forma de pensar, conversando com outras pessoas, fazendo terapia, fazendo treinamento, não limitando o seu filho, porque ele pode ir além sempre, né? A gente cai muito nesse erro. E siga, e acredite. Não é só uma questão de fé, fé é muito importante, mas persistência, ação, vontade, acreditar de fato que é possível, isso sim faz toda a diferença, ok? Então, dá um like no vídeo, compartilha, comente, faça seus comentários, vamos conversar, porque a ideia é essa mesmo, é a gente trazer questões que não são conversadas para serem conversadas, ok? Um grande abraço, até a próxima!